Bom dia. Meu objetivo neste vídeo é estudar, à luz das Escrituras, a doutrina bíblica do batismo infantil. Meu argumento principal nesse vídeo será a unidade da aliança. O que é que significa isso? Significa que há uma só aliança de Deus com o seu povo, e esta aliança não foi e não será abrogada, não será anulada. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: eu gosto muito da igreja presbiteriana, mas eu não entendo por que eles batizam crianças. Eu não aceito esse ponto. Bom, nós iremos estudar esse assunto a partir da Epístola de Paulo aos Gálatas e nós vamos procurar responder a essa pergunta. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao verso 29, que diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A minha intenção hoje é argumentar 3 coisas que servirão de fundamento para a doutrina que nós nos propomos a estudar, do batismo de crianças. Primeiro, eu vou mostrar o ensino de Paulo de que Deus tem apenas uma aliança com o seu povo. Em segundo lugar, eu vou mostrar que o mediador desta única aliança sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, eu vou mostrar que o sinal desta única aliança, que no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Ou seja, houve uma mudança na forma externa de se administrar o sinal. Então, nós não circuncidamos mais as crianças, mas nós batizamos. Esse é o rito de iniciação na aliança no Novo Testamento e vai durar até o fim dos tempos. No final, nós vamos tentar responder a pergunta: será que os presbiterianos estão corretos em colocar o sinal da aliança em seus filhos? Ou será que eles estão apenas imitando um rito católico pagão? É sobre isso que nós iremos tratar hoje, a partir do capítulo 3 de Gálatas. Vamos então pela ordem. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina aqui que há um só Deus e uma só aliança de Deus com o seu povo. Esta é uma verdade que percorre todas as Escrituras. Há um só Deus e uma só aliança de Deus com o seu povo. Aqui nós observamos no capítulo 3 de Gálatas os personagens históricos que Paulo cita aqui. Nos versos 6 ao verso 9, ele cita aí Abraão, pai da fé. Depois do versículo 10 em diante, ele vai começar a citar a lei de Moisés. E quando nós falamos de lei, nós estamos falando aqui do período mosaico, do período de Moisés. E no verso 16, o apóstolo Paulo cita o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são 3 personagens históricos: Abraão, Moisés e Cristo. 3 estágios de uma mesma história, de uma mesma aliança. De acordo com o apóstolo Paulo, no versículo 17 de Gálatas 3, a lei que veio com Moisés, ela veio 430 anos depois da promessa que Deus havia feito a Abraão. O nosso Senhor Jesus Cristo chegou muitos anos depois, como cumprimento do que Deus havia prometido a Abraão e a Moisés. Ou seja, existe uma unidade nisso tudo. John Stott, comentando essa passagem, diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: algumas pessoas parecem pensar que a Bíblia é uma floresta sem trilhas, cheia de contradições, um emaranhado de moitas de ideias perdidas. Na verdade, é justamente o contrário, pois uma das principais glórias da Bíblia é a sua coerência. Aí ele continua dizendo assim: toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, conta a história do propósito soberano da graça de Deus, o seu plano mestre de salvação através de Cristo Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo, com uma amplitude de visão que nos deixa muito para trás, reúne Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Em 8 curtos versículos, ele abrange cerca de 2000 anos, descortinando praticamente toda a paisagem do Antigo Testamento. Ele a apresenta como uma cadeia de montanhas, cujos elevados picos são Abraão e Moisés, e cujo Monte Everest é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos mostra como a promessa de Deus a Abraão foi confirmada por Moisés e cumprida em Cristo.
Ele ensina a unidade da Bíblia, especialmente do Antigo com o Novo Testamento. É exatamente essa a ideia. Então, o que eu estou argumentando nesse primeiro ponto é que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que deu a lei a Moisés 430 anos depois de Abraão. É o mesmo Deus que em Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar da maldição da lei. Abraão, Moisés e Cristo formam, portanto, uma unidade bíblica e não há contradição entre eles. Esta é a razão da harmonia das Escrituras. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, que planejou toda a história da redenção. Nós lemos em Gênesis capítulo 17 que esse Deus fez um pacto perpétuo com Abraão. E aqui em Gálatas 3, Paulo diz que nem mesmo a lei pôde invalidar esta aliança abraâmica. Na realidade, Paulo está explicando aqui que a lei fazia parte da aliança abraâmica e a sua função era condenar o pecado, era expor o nosso pecado, a fim de que pudéssemos clamar a Cristo, que é o mediador da aliança, para que ele nos socorresse e nos libertasse dessa condenação da lei. Então não há contradição entre Abraão e Moisés. Na verdade, a verdadeira função da lei era confirmar a promessa de Deus. Qual é a consequência lógica do pensamento de Paulo? Ora, a consequência lógica do pensamento de Paulo é que, por haver apenas um Deus e uma só aliança, então há uma só igreja que é chamada de o povo da promessa de Deus ou a descendência de Abraão, como diz o versículo 29. Os judaizantes ensinavam naqueles dias que a descendência de Abraão são apenas os judeus segundo a carne. Mas em Gálatas 3:29, Paulo afirma que os descendentes de Abraão são todos os que estão ligados pela fé a Jesus Cristo, que é o mediador da aliança, que é o descendente verdadeiro de Abraão. No verso 29 ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Saindo um pouco de Gálatas, isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente lê Romanos capítulo 9, no versículo 6, quando Paulo está respondendo àquela pergunta que se fazia no primeiro século. Será que a palavra de Deus falhou pelo fato dos judeus, segundo a carne, não terem crido que Jesus é o Messias? O Messias veio, mas os judeus não creram. O que aconteceu com a promessa de Deus? Paulo argumenta dizendo que a palavra de Deus não pode falhar. Mas o que teria acontecido então, já que os judeus étnicos não creram e foram rejeitados? O que aconteceu, diz Paulo, é que nem todos de Israel, ou seja, nem todos os judeus, segundo a carne, da descendência física de Abraão, são, de fato, israelitas. Ou seja, nem todos são filhos de Deus verdadeiramente. Paulo argumenta que a verdadeira descendência de Abraão, na verdade, é o povo da promessa, aquele que tem fé em Jesus, aquele que confia na obra consumada de Cristo e não apenas os da carne de Abraão. Então, é nessa base que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 3, verso 29, que aqueles que estão em Cristo por meio do batismo também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A conclusão, então, do pensamento de Paulo nesse primeiro ponto é que nós somos um só povo da aliança, composto tanto de judeus como de gentios, de homens e mulheres dentro do mesmo pacto e desfrutando do mesmo status diante de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque na aliança, Paulo diz, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que ele chama no capítulo 6, verso 16 de Gálatas, de o Israel de Deus, que é a igreja do Senhor composta de judeus e gentios. Essa é a primeira verdade, então, que eu queria falar para vocês. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, e uma só aliança de Deus com o seu povo. Portanto, há um só povo da aliança composto de judeus e gentios. O apóstolo Paulo faz um resumo muito belo sobre isso em Efésios capítulo 3, verso 3 a 6, quando ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros. Veja como Paulo coloca aqui: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Há um só Deus, há uma só aliança
e há um só povo pactual, composto de judeus e gentios. Eu creio que até aqui você concorda comigo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ensina aqui que Jesus Cristo é o único mediador da aliança abraâmica. No verso 16, ele nos diz algo extraordinário. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. É o teu descendente que é Cristo. Vocês lembram que após a queda, Deus prometeu enviar o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15. No capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos Caim matando Abel. E após esse assassinato, o texto diz no final do capítulo 4 que Deus suscitou outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. O nome desse descendente era Sete. De Sete vem uma linhagem piedosa de Enos, que começa a se invocar o nome do Senhor, e daí que vem Noé, o homem que andava com Deus. Para viabilizar a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de redimir a humanidade por meio do descendente, o que Deus faz? Ele entra em aliança com Noé, ele escolhe um dos filhos de Noé, que seria aquele por meio de quem viria o prometido, que é a linhagem de Sem, e ele promete a Noé que haveria estabilidade na criação até a consumação do século. Verão, inverno, frio, calor, sementeira e colheita. E aí nós temos a história da Torre de Babel, e é depois dessa confusão de Babel que Deus graciosamente vai chamar um descendente de Sem, chamado Abrão, para dar continuidade à linhagem da semente da mulher e fazer o reino de Deus avançar. Como nós já vimos, a promessa de Deus a Abraão é que através do seu descendente os gentios serão abençoados, eles serão justificados pela fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala lá em Gálatas no capítulo 3, versículo 8. O restante da Bíblia vai seguir essa trilha de Abraão até Davi e de Davi chegando até o descendente da mulher, que é Cristo, o maior de todos os semitas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o verdadeiro descendente de Abraão. Ele é o verdadeiro semita, descendente de Noé. Ele é a verdadeira semente da mulher prometida a Adão e Eva após a queda. Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 16, ao comentar esse assunto, Paulo diz exatamente isso. Ele diz que o descendente prometido a Abraão, na verdade, não era Isaac. Isaac era apenas um tipo que apontava para um descendente maior, que é Cristo, Paulo diz aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo era o abençoado descendente prometido a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 1, e veja como é que Mateus inicia o seu Evangelho. Ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Jesus é o verdadeiro filho prometido a Abraão. Jesus é o verdadeiro filho prometido a Davi. Veja então que há uma unidade entre Abraão e Davi. Não há contradição entre eles, porque Jesus Cristo é o mesmo mediador. Agora abra comigo em Lucas capítulo 3 e veja como Lucas vai muito além de Mateus na sua genealogia. Ele faz uma volta no tempo, regressando até Adão. Aí ele vai argumentar em Lucas no capítulo 3 que Jesus é o descendente prometido a Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquele que veio para esmagar a cabeça do diabo e cumprir assim as promessas do pacto da graça. Com tudo isso, eu estou dizendo para vocês que Jesus é o único mediador da única aliança da graça. Moisés e os profetas escreveram sobre ele. O próprio Jesus ensinou em João capítulo 5, verso 46, dizendo assim: porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, Moisés pregou sobre Cristo. Moisés falava sobre Cristo. Moisés escrevia sobre Cristo. Aqueles, portanto, que pensam que Deus tem duas formas de salvar pecadores, estão ferindo a coluna central do Evangelho, que afirma que somente Jesus Cristo é o mediador da aliança de Deus com o seu povo, da aliança abraâmica. Ele foi sacrificado, diz Apocalipse 13, verso 8, desde a fundação do mundo pelos nossos pecados. Ele é o único mediador e não há outro. Nisso também você concorda. Por fim, o terceiro e último ponto que eu quero mostrar a vocês é que
o sinal desta única aliança no Antigo Testamento era a circuncisão. No Novo Testamento, esse sinal foi mudado para o batismo. Mas mesmo assim, a essência do sinal continua sendo a mesma. Ou seja, o mesmo significado permanece até os fins dos tempos, mesmo que o sinal externo tenha mudado. Em Gênesis, no capítulo 17, quando Deus fez aliança com Abraão, ele ordenou a Abraão que colocasse o sinal de iniciação na aliança em todos os membros da aliança, os homens da aliança, como cabeça da aliança. O sinal de entrada na aliança naqueles dias era a circuncisão, como eu falei para vocês. Quando nós abrimos no Novo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 4, verso 11, que esse sinal não era apenas uma marca de identidade racial dos judeus. Na verdade, esse sinal era o selo da justificação pela fé. Em outras palavras, toda pessoa que cresce e fosse justificada no Antigo Testamento deveria receber o sinal externo da fé. E esse sinal era a circuncisão. É isso que Paulo diz aí em Romanos capítulo 4, no versículo 11, quando ele diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Quer dizer, ele creu e recebeu o sinal. Outra coisa importante na aliança é que não só os adultos recebiam o sinal da fé, mas as crianças da aliança também recebiam esse sinal. Conforme nós lemos em Gênesis capítulo 17, verso 10 e 12, nós vemos que as crianças também tinham que receber o sinal da aliança. O verso 12 diz: o que tem 8 dias de nascido será circuncidado entre vós. Então havia aqui uma regra básica para se receber o sinal da aliança no Antigo Testamento. Uma regra para os adultos e uma regra para as crianças. O adulto deveria primeiro crer no Deus de Israel e depois receber o sinal da fé. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele abraçou a fé depois de adulto e depois ele foi circuncidado. Esta era a regra da aliança para os adultos e essa regra não foi mudada até os dias de hoje. Por isso Jesus fala que quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, todo adulto deve primeiro crer no Deus de Israel e depois receber o sinal do pacto da graça. Agora, no que diz respeito à criança, era um pouco diferente. A criança não podia exercer fé, ela não podia declarar sua fé, não podia dizer que crê. Mesmo assim, Deus ordena que elas recebam o sinal da fé. Nós vemos isso no caso de Isaac. Primeiro ele recebeu o sinal da fé antes que ele tivesse a fé que o sinal simbolizava. Ou seja, ele recebeu o sinal da fé sem poder exercer fé. Isso quer dizer que Deus tratou as crianças de maneira diferente dos adultos no pacto, porque elas receberam o sinal da fé sem poder crer, sem poder exercer fé ou declarar a sua fé. É óbvio que Deus jamais exigiria fé das crianças para que elas pudessem receber o sinal da fé, porque elas não podem exercer essa fé, elas não podem declarar essa fé. E em tudo isso nós vemos que Deus incluiu as crianças na aliança da graça, mesmo sem elas terem a capacidade de exercer fé, porque, como se diz, a promessa da aliança é para todas as famílias da terra. Aí vem a pergunta importante: e o Novo Testamento? O que é que nós podemos dizer do Novo Testamento? Bom, na era do Novo Testamento, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. E por isso, todas as sombras provisórias da lei que apontavam para Cristo, elas foram abolidas, inclusive o rito sangrento e cruento da circuncisão. Isso quer dizer, em outras palavras, que na época do Antigo Testamento, a aliança abraâmica ela era administrada de forma diferente da época do Novo Testamento, apesar da essência ser a mesma. Em Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo fala que no Antigo Testamento nós tínhamos as sombras, mas agora que Cristo veio, nós temos a concretização da promessa, que é o próprio Cristo. Ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo argumenta aqui que todos os ritos cerimoniais da lei foram abolidos, porque o corpo de Cristo foi imolado e o seu sangue foi derramado. Isso diz respeito à circuncisão também. A Páscoa ela foi substituída pela ceia, quando Jesus participou da última vez dela.
e a circuncisão foi substituída pelo batismo. Ou seja, no Novo Testamento, o sinal da fé, que era a circuncisão no Antigo Testamento, foi mudado, porque ele também era um rito cruento, era um rito de sangue. E esta é a razão pela qual Paulo, agora em Gálatas capítulo 3, verso 27 a 29, ele não diz todos quantos fostem circuncidados em Cristo. O que é que ele diz? Todos quantos, pois, fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Veja que agora as sombras passaram. A circuncisão deu lugar ao batismo. Por isso, a maneira como o crente do Novo Testamento se torna filho de Abraão, descendente de Abraão, herdeiro da promessa, do pacto abraâmico, é pela fé que Abraão teve. Mas o sinal que marca esta fé não é mais a circuncisão, agora é o batismo da aliança. Todos quantos fostes batizados em Cristo, Vos revestiste de Cristo. E se sois de Cristo, vocês também são herdeiros da aliança, vocês também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Ele está falando aqui para os gentios que haviam crido e sido batizados. Eles entraram na aliança e se tornaram filhos de Abraão. Você entende agora uma coisa importante? Lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, Jesus não enviou seus discípulos mais para circuncidar os filhos de Abraão, que são judeus e gentios na aliança. Agora ele os enviou para quê? Para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver isso em Mateus no capítulo 28, verso 18 a 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhe: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe aqui nessa passagem que antes de dar a grande comissão para os seus discípulos, Jesus fez uma grande reivindicação. Cristo reivindica para si autoridade sobre todo o universo. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Céu e terra nos lembra Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que Jesus está falando aqui é que por causa da sua obra consumada na cruz, o Pai entregou em suas mãos o reino do mundo, o governo do mundo. E como ele tem essa autoridade em suas mãos, ele diz aos seus discípulos: então vocês vão agora, façam discípulo de todas as nações. E aqui que eu queria chamar a sua atenção, porque todas as nações é um eco da promessa de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 3, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá no capítulo 1, nós já vimos que Mateus falou que Jesus é o verdadeiro filho de Abraão. Portanto, os discípulos devem ir não apenas aos judeus, mas também aos gentios, a todos os povos, tribos, língua e nações. Porque foi isso que Deus prometeu a Abraão: em ti, através do teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. O teu descendente é Cristo, Paulo fala. Agora perceba que esses novos discípulos de Abraão, eles não seriam mais circuncidados, mas batizados. Por isso Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é o novo sinal de entrada na comunidade da aliança na era do Novo Testamento. E já vimos por quê. Os ritos de sangue foram abolidos. E o que é que isso tudo tem a ver com o batismo infantil? A questão é que, já que o batismo é o sinal do pacto no Novo Testamento, nós cremos que as crianças devem continuar recebendo este novo sinal externo pela mesma razão que elas recebiam no Antigo Testamento. Como eu já mostrei para vocês, não há duas alianças da graça diferentes em substância. Há apenas uma aliança que foi administrada de maneira diferente na história da redenção. No Antigo Testamento eram os tipos, as sombras. Agora nós temos a realidade em Cristo. Além disso, não existe no Novo Testamento nenhum texto dizendo que agora, na era do Novo Testamento, as crianças estão excluídas da aliança após a chegada de Cristo a este mundo. Pelo contrário, o que nós encontramos no Novo Testamento, em cumprimento ao pacto abraâmico, é o costume dos apóstolos de batizar famílias inteiras. Eu posso enumerar algumas delas aqui para vocês. Por exemplo, eles batizaram a família de Cornélio, em Atos 10. A família de Lídia foi batizada em Atos 16.
A família do carcereiro, ele, todos os seus filhos, ele, toda a sua casa, em Atos capítulo 16. Nós lemos em Atos 18 que a família de Crispo foi batizada. A família de Estéfanas, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Ou seja, o costume apostólico é batizar não só o pai e a mãe, mas a família toda. Outra coisa, quando o apóstolo Pedro se levantou no dia de Pentecostes, ele confirmou a promessa de Deus a Abraão. Ele disse em Atos capítulo 2, verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Veja que Pedro fala aqui da promessa. Essa promessa que ele está falando aqui é a mesma promessa de que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 17, de que por meio de Cristo os gentios seriam alcançados, justificados pela fé. E veja que Pedro aqui inclui as crianças nessa promessa, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, ou seja, para as gerações futuras, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. As crianças estão na promessa de Deus no Novo Testamento. E por que estão? Porque desde o Antigo Testamento elas fizeram parte da aliança e receberam o sinal desse pacto. Esta é a regra de Deus. Nós cremos que se Deus quisesse mudar essa regra no Novo Testamento, Ele teria providenciado algum mandamento ordenando não se colocasse mais o sinal da aliança nas crianças, mas nós não encontramos isso no Novo Testamento. Veja bem, eu não estou negando que a fé é importante, que a fé deve vir primeiro antes do batismo. Mas claro que isso se refere somente aos adultos. Afinal de contas, como Deus exigiria fé de uma criança de 8 dias de nascido para poder fazer parte da aliança? Se ele exigisse fé de uma criança de 8 dias de nascido para receber o sinal da aliança, ninguém entraria na aliança. Nesse caso, elas estariam fora da aliança e seriam condenadas, porque quem não crê será condenado? Pelo contrário, nós cremos que os filhos da aliança, mesmo não podendo exercer fé e arrependimento, eles fazem parte do pacto da graça. Eles vão para o céu e eles devem receber o sinal do pacto, porque esta é a ordem da aliança de Deus para o povo pactual. E além do mais, o Senhor da aliança, o nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador do pacto, disse que o reino dos céus pertence a estas crianças. Portanto, nós não devemos impedir que elas recebam um sinal externo que demonstre que elas pertencem ao reino. E por fim, uma última pergunta importante. Quais os benefícios que o batismo proporciona às crianças se elas não têm compreensão para discernir a razão do batismo? Resposta: os mesmos benefícios que a criança desfrutava da circuncisão no Antigo Testamento. Que benefícios a circuncisão trazia às crianças no Velho Testamento? Naquela época era como hoje, elas também não tinham capacidade de discernimento, elas não tinham capacidade para compreender o significado da circuncisão. Por que então Deus ordenou que elas recebessem o sinal do pacto? Por que Deus ordenou que elas recebessem o sinal da aliança e fossem submetidas àquele rito tão doloroso e cruento? Meus queridos, a verdade, a realidade é que, assim como a circuncisão infantil na antiga aliança trazia benefícios espirituais para as crianças e para a igreja, assim também o batismo proporciona vários benefícios para a igreja, para as famílias e para as crianças. Em primeiro lugar, a igreja é abençoada, porque quando nós contemplamos o batismo dos filhos da aliança, nós, como igreja, somos relembrados dos privilégios que os nossos próprios filhos desfrutam como membros da comunidade pactual de Deus, da comunidade do pacto. E aí nós somos exortados acerca das nossas responsabilidades para com os filhos da promessa, os filhos da aliança. Em segundo lugar, os pais também são abençoados, porque eles recebem conforto de saberem que seus filhos são membros da aliança, mas eles também são responsabilizados perante Deus pela criação desses filhos no pacto da graça. E por fim, as crianças também são extremamente abençoadas por Deus, porque elas passam a desfrutar de todos os privilégios que a Igreja Visível proporciona aos seus membros, tais como a oração intercessória, orientações, admoestações, ensino da palavra, exemplo dos outros fiéis e, principalmente, das promessas referentes ao pacto.
Quando essas crianças chegarem à idade da razão, elas saberão que elas pertencem à aliança de Deus e elas poderão declarar pessoal e publicamente a fé salvadora em Cristo Jesus. Será que os presbiterianos estão corretos em colocar o sinal da aliança em seus filhos? Eu creio que pelo testemunho das Escrituras nós estamos agindo corretamente.